Olá, meu nome é Simone de Mello e hoje nós vamos falar sobre a ordenança do batismo. O batismo e a ceia do Senhor são duas ordenanças de Cristo para serem observadas pela Igreja. O batismo, ele retrata a identificação do crente com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Toda pessoa, todo aquele que professa a fé cristã, viveu ou vai viver a experiência do batismo. Em Marcos, no capítulo 16, a palavra de Deus diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Isso não significa que aquele que não teve oportunidade de viver a experiência do batismo será condenado. Você lembra daquele ladrão na cruz que se arrependeu dos seus pecados e foi aceito no reino de Cristo? Ele não foi batizado e mesmo assim ele foi aceito no reino de Cristo. Veja o que diz Paulo em Romanos, no capítulo 2, verso 14. Mas para aqueles que receberam a mensagem de Cristo e a oportunidade do batismo, neste caso, o batismo será uma condição para pertencer ao corpo de Cristo. E qual é a história do batismo? Como nós chegamos até ele? Como é que ele surgiu? O batismo, ele surgiu muito antes dos tempos do início do cristianismo. A Bíblia conta que o povo de Israel recebeu as leis, as promessas, os profetas e as alianças de Deus. E o interessante nessa história é que havia nações gentias que reconhecia que os judeus adoravam ao Deus verdadeiro. E eles também queriam se tornar judeus. Mas para que eles pudessem participar desse processo de conversão, era necessário que eles demonstrassem isso através do batismo. Então, o sistema lhes permitia que eles participassem do judaísmo, desde que eles cumprissem 3 fases, né? Primeira era a circuncisão, a segunda era o sacrifício de animais e, em terceiro lugar, o batismo. A palavra em hebraico utilizada no Antigo Testamento é a palavra tevilá e ela significa imersão ou mergulho. O batismo ele implicava em que o gentil ele deveria mergulhar completamente na água e nenhuma outra forma de ritual do batismo poderia ser substituída. E significava que o gentil ele estava deixando de lado o seu mundo gentílico para viver uma nova vida, um novo relacionamento com Deus. E foi através da imersão de prosélitos gentil que pela primeira vez o batismo surge no processo, na história da redenção. E o que é batismo? Batismo é uma cerimônia em que a pessoa ela é imersa, submergida, mergulhada na água. No Novo Testamento, há 2 palavras que expressam essa realidade: bapto e baptizo. Bapto significa mergulhar. Baptizo é a forma intensa da palavra bapto e significa mergulhar completamente. E a palavra baptizo é utilizada diversas vezes no Novo Testamento. O interessante é que uma nota técnica, inclusive, sobre as palavras bapto e baptizo, é que elas nunca são utilizadas na voz passiva. Ou seja, eu não posso afirmar que a água foi batizada, ou respingada, aspergida em alguém. A pessoa ela é batizada na água, e isto está muito claro desde o início do Novo Testamento. Em Mateus 3 começa com o ministério de João Batista. Veja que no verso 6 as pessoas estavam sendo por ele batizadas. Se eram batizadas no rio, tinha que ser imersas. Lá em João 3:23 diz assim: Ora, João batizava também Enom junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Se ele precisava de muitas águas, é porque tinha uma multidão para ser batizada. E a história de Filipe e o eunuco? Filipe, ele prega Cristo, o eunuco crê, e ele diz o seguinte: aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? E lá no verso 38 diz o seguinte: ambos desceram as águas. Entrar na água significa a morte e o sepultamento. Sair dela significa uma nova vida. Qual é a forma,
a fórmula e a condição para o batismo. A forma é imersão, mergulho na água. Qualquer rito batismal que não utilize a imersão completa na água não está seguindo os padrões bíblicos. É importante comentar que a arqueologia tem comprovado que a imersão era a forma que se realizava o batismo. A fórmula é clara, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a condição é que a pessoa tenha de fato nascido de novo, como por exemplo está escrito lá em Atos, no capítulo 2, verso 38. Há quem argumente que não seria provável que 3.000 pessoas se batizassem por imersão no dia de Pentecostes. Porém, a Enciclopédia Britânica diz que havia inúmeros aquedutos na cidade. Os banhos rituais dos judeus também eram feitos por imersão, e dezenas destes tanques, no total 42, foram encontrados em Jerusalém. E qual é o significado espiritual do batismo que ele retrata? Quando o crente é batizado, ele não está apenas demonstrando a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, mas também a sua união naquela morte, naquele sepultamento e naquela ressurreição. Eu te explico melhor. Por quem Cristo morreu? Por você. De quem eram os pecados? Os seus. E para quem ele ressuscitou? Por você. Em Gálatas 3, no verso 27, diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Mas eu acredito que a expressão mais explícita que explica essa nossa união espiritual com Cristo está em Romanos, no capítulo 6, verso 3, quando Paulo diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Isso significa que ele fala sobre a nossa união espiritual. É claro que essas passagens não falam sobre o batismo com água, mas sobre a união espiritual que nós temos com Jesus Cristo. Para finalizar, eu gostaria de falar de Mateus, capítulo 28, verso 19, que diz: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra batizando-as tem um significado profundo e expressa admiravelmente bem o sentido do batismo, que é a identificação espiritual com Cristo. E eu queria deixar aqui para vocês algumas frases que expressam essa verdade. Em primeiro lugar, estamos mortos para o pecado. Em segundo, fomos libertados do castigo imposto contra o pecado. Terceiro, também compartilhamos da vida ressurreta de Cristo. Quarto, compartilhamos da vida eterna que Jesus trouxe do túmulo. E quinto, agora estamos seguindo as suas pisadas, participamos de sua natureza e imagem. Nós somos batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Desta forma é assegurada a nossa participação no reino de Deus, a nossa vida eterna. Deus te abençoe. Até a próxima aula.